Hoje estamos com a presença ilustre de ninguém mais, ninguém menos que Getúlio Vargas. Ele foi presidente do Brasil por quase 2 décadas. Ficou no poder por 15 anos seguidos, entre 1930 e 1945. E depois ficou de 1951 a 1954, totalizando 19 anos. Agora, vamos deixá-lo com sua própria história. Pode entrar, Vargas! Boa tarde, já está gravando? Sim, nossos telespectadores te escutam em alto e bom som. Ótimo, então podemos iniciar. Bom, sem mais enrolações, eu tenho uma pergunta. Nós sabemos que você não entrou no poder por meio dos votos. Então eu queria saber como é que funcionou e como é que você conseguiu chegar lá. Foi o seguinte, Washington Luiz, aquele homem, ele traiu o nosso estado, o nosso acordo, quando indicou o tal do Júlio Prestes. Quando isso aconteceu, os mineiros se juntaram a outros estados, como Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E me indicaram para presidente, junto do meu vice, João Pessoa. Interessante. E como que essas eleições terminaram? Você conseguiu entrar no poder? No final, o Júlio, ele ganhou as eleições com fraude de São Paulo. Sim, porém, antes de terminar o mandato de Washington, João Pessoa foi assassinado por João Dantas, lá na Paraíba. Assim do nada? O que ele fez? Então, querida, você não acha suspeito um aliado de Washington Luiz ter matado João Pessoa? Uma injustiça sem tamanho. Então você acha que depois desse acontecimento as pessoas conseguiram ver a maldade nos paulistas? Sim, tanto que voltaram atrás com a decisão da posse de Júlio Prestes. Aí foi aí que você entrou no poder? Sim, entrei para o Brasil não ficar sem líder, ó. O que você acha que teria acontecido? Já era candidato mesmo, mas não era algo fixo. Foi um governo provisório. Ah, por isso o nome, né? Governo provisório, para o Brasil não ficar sem presidente. Exatamente. Assim, junto de parte do governo militar nacional, tomei conta provisoriamente, até haver outras eleições, em 1934, marcando o fim da política do café com leite. Impressionante! E quais foram as medidas que vocês tomaram durante esses 4 anos? Concentramos todo o poder de legislar e de decidir por meio de decretos, ou seja, sem a obrigatoriedade de consultar o legislativo, né? Como eu sou incrível. Passamos também a ditar as diretrizes das políticas agrícola, industrial, financeira e do comércio exterior, além de controlar o comércio interno, obviamente, né? Como eu sou incrível. O abastecimento dos centros urbanos e os salários. Fizemos isso tudo porque era necessário remover os obstáculos que impediam a ação do governo e ajustar a nova realidade aos propósitos moralizadores da Revolução. Compreendo, e o que mais? Naquele período, a cafeicultura permanecia fortemente abalada pela Grande Depressão Mundial. Por isso, decidimos tomar providências em defesa do café, visando também garantir o apoio dos cafeicultores. Tentamos retomar a velha política de defesa do setor cafeeiro com a criação do Conselho Nacional do Café, que ele passou a centralizar e coordenar toda a política cafeeira, promovendo a compra, a estocagem e a queima dos excedentes invendáveis do café. Até 1944, enquanto dura essa política de compra e queima do café, foram destruídos mais de 78 milhões de sacas. Essa política ajudou a manter o funcionamento da economia brasileira, beneficiando a atividade comercial e bancária, as ferrovias e até a pequena indústria nacional.
setores que dependiam dos recursos gerados pela cafeicultura. Jogada de mestre, hein? E além disso, o que mais aconteceu? Na mesma época, foi criado o Conselho Federal do Comércio Exterior, com representantes da agricultura e da indústria. Eles foram criados, para dirigir toda a política de estímulo ao crescimento industrial e às exportações. Tudo isso contribuiu para que a indústria brasileira passasse a apresentar um crescimento expressivo em setores como o têxtil e o de processamento de alimentos. Com essa mudança de modelo econômico, a economia brasileira entrou em uma nova época. Até então, vigorava o modelo agroexportador. Isto é, grande parte dos recursos disponíveis voltava-se para a produção de gêneros agrícolas para exportação, em detrimento dos demais setores. A partir das décadas de 1930, consolidou-se um novo modelo, o de industrialização por substituição de importações. Em razão do meu interesse pelo desenvolvimento industrial, em um discurso feito em Belo Horizonte em 1931, proclamei: muito teremos feito, dentro de breve tempo, se conseguirmos libertar-nos da importação de artefatos de ferro, produzindo indispensável ao abastecimento do país. Nacionalizando a indústria siderúrgica, demos um grande passo na escalada de alto destino que nos aguarda. E sobre os direitos trabalhistas? Como que você criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e desse comércio? Eu assumi a tarefa de controlar os assuntos trabalhistas, interferindo nas relações entre o trabalho e o capital. Por meio desse órgão, começou a criação das leis trabalhistas, assim todos saímos ganhando. Muito bom. E sobre o conflito que deu origem à Constituição, como é que foi? Bom, eu tentava objetivar a centralização política e o fortalecimento do Estado, agradando aos tenentes. Mas, entretanto, contudo, essas decisões afetaram a autonomia das oligarquias dos estados. Diante disso, algumas delas chegaram a formar uma oposição, mas foi a de São Paulo que se manifestou de forma significativa, pois ainda estava ressentido pela perda do poder. Porque eu venci e ela perdeu. Eu percebo, assim, muita raiva desse povo todo e eu queria saber, porque eu vejo, assim, que, tinha muita oposição às suas ideias e muitas críticas vindo até, de jeitos maiores, com mais pessoas, assim. E eu queria saber o porquê que eles achavam isso e como que foi tudo isso. Para a oligarquia rural, eu estava favorecendo a indústria e prejudicando a agricultura, que, segundo seu ponto de vista, era a atividade econômica mais importante. Já para alguns setores do empresariado urbano, as minhas novas diretrizes tinham forte tendência para uma excessiva centralização e para um perigoso nacionalismo. Ou seja, uns contra e outros a favor de mim, né? Como sempre. Fale bem ou fale mal, fale de mim. Além disso, havia entre os paulistas uma espécie de insatisfação em relação à questão constitucional. Absurdo, concordo. Eles sentiram as minhas promessas inconsistentes. Mas eu só estava fazendo melhor para o coletivo. E aí, você cedeu? Eu imagino que não tão fácil assim, porque com a nomeação daquele tenente republicano, eu imagino que tenha dificultado mais as coisas. E como é que foi lá? Realmente, isso foi um fato que não agradou aos paulistas, que desejavam um interventor civil do próprio Estado. Piorando todo o cenário, obviamente. Liderados pela oligarquia tradicional que estava insatisfeita com a perda do poder e descontente com a falta de resultados imediatos em relação à nova política cafeeira, os paulistas passaram a exigir a minha queda,
a Constituição do país e a realização das eleições presidenciais, ou seja, a volta do estado de legalidade. Aí o Partido Democrático, o Partido Republicano se uniram, formando a Frente Única Paulista, perdão. Quando eles formaram a Frente Única Paulista, eles exigiram uma constitucionalização do país. A aliança entre os dois partidos atraiu um apoio popular considerável, interessando também as facções oligárquicas dos outros estados, que foram derrotados em 1930. Ah, sim. Aí vieram os protestos, né? Porque eu imagino que nessa época as ruas tenham ficado completamente lotadas desses protestantes e que a reação dos policiais não deve ter sido tão boa, né? Sim, a reação das Forças Armadas contra o grupo de estudantes culminou, ou seja, resultou na morte de 4 jovens, que é o MMDC, é a sigla das iniciais dos nomes deles. As iniciais foram transformadas nessa sigla, uma entidade criada para arregimentarizar a população e angariar fundos para a compra de armas. A mobilização teve início com o alistamento voluntário de milhares de cidadãos e a organização de um exército constitucionalista. Essa sigla tornou-se o símbolo do movimento. Depois, São Paulo rompeu comigo, né? Eu não sei porquê. Dando início à luta armada. Os participantes do movimento paulista esperavam o apoio dos outros estados, o que não se concretizou. Apenas a região sul do Mato Grosso mobilizou algumas guarnições em apoio ao movimento. Entendi. E depois, como é que ficou São Paulo depois desse rompimento? Porque eu imagino que ele tenha ficado, sem força federal, sem esse apoio depois desse rompimento. Bem, São Paulo se rendeu em 28 de setembro de 1932. Um movimento que tinha áreas de revolução para os paulistas ficou conhecido como Revolução Constitucionalista em São Paulo, enquanto em outros lugares foi chamado de Guerra Paulista. Se, do ponto de vista militar, o movimento foi um fracasso, no campo político seus resultados foram positivos. Mas eu preferi adotar uma atitude conciliadora, buscando uma composição com os paulistas derrotados. Já que era impossível ignorar ele, paulista chato, que por sua vez procurou entender-se comigo. Foram convocadas eleições para a escolha dos deputados que iriam participar da Assembleia, encarregada de elaborar a nova Constituição para o Brasil. Dessa forma, a Revolução Constitucionalista, mesmo derrotada, atingiu parte dos seus objetivos, promulgando, em 1934, a nova Constituição de caráter liberal, mas, ao mesmo tempo, influenciada pelos fascistas de 1926 da Itália. Ela admitia a representação síndica da Câmara de Deputados e regulamentava a existência de sindicatos como órgãos representativos de classes, que foi a Carta do Trabalho. Então foi assim que surgiu a nova Constituição. Que bom! Vieram muitos direitos importantes aos cidadãos. E você poderia apresentar as principais mudanças e as características dessa legislação? Claro! Primeiro, teve a adoção do voto secreto e das eleições diretas para os poderes executivo e legislativo, nas áreas federal, estadual e municipal. Também tivemos a criação da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, a extensão do voto às mulheres e aos maiores de 18 anos alfabetizados, e a confirmação da legislação trabalhista, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal e férias anuais. Formação da Câmara de Deputados, que era os deputados eleitos pelo povo, e os deputados eleitos pelos sindicatos profissionais. E, por fim, tivemos a criação do mandado de segurança para defender o cidadão contra abusos do Estado.
e obrigatoriamente do ensino primário gratuito. Obrigatoriedade. Essas diretrizes foram de extrema importância para o desenvolvimento. Mas agora, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. E gostaríamos de agradecer ao Senhor por ter concordado em participar do nosso programa. Foi muito importante, foi muito ótimo, foi maravilhoso. Eu que agradeço. É muito importante, é ótimo falar dos meus trabalhos para as pessoas se informarem sobre como foi o meu incrível governo. É verdade. E obrigado também a todos os nossos telespectadores. Sem vocês aqui, nada disso seria possível. E agora nós estamos encerrando o nosso programa por aqui. Não deixe de perder os próximos episódios, viu? Um beijo.